Aula número 126, pronome possessivo. Ouça esse poema de Mário Faustino. Quando chegares ao aeroporto, ainda não terás chegado. Quando chegares até meu abraço, ainda não terás chegado. Quando chegares à nossa casa, ainda não terás chegado. Quando chegares até o meu leito, ainda não terás chegado. Quando chegares até o centro de meu ser, ainda não terás chegado. Mas quando fores para o teu leito, mas quando a sós adormeceres, e quando tudo estiver tudo escuro, quando eu de pé, ao pé de teu sono, sentir o teu sono justo, aí então terás chegado, aí, amor, terás chegado. Esse poema com que abri a aula foi uma sugestão de Rafael Maia. Está aí, Rafael Maia, um poema do piauense Mário Faustino. Pronome possessivo é aquela partícula, aquela palavra que indica a pessoa gramatical a quem possui o objeto ou a coisa em referência. Ele indica a pessoa gramatical da coisa em referência. Vamos a algum exemplo, antes de chegar no poema de Mário Faustino. Froebel Espanca, ouça. Para aqueles fantasmas que passaram, vagabundos, a quem jurei amar, nunca os meus braços lânguidos traçaram o voo de um gesto para os alcançar. Lindo poema, Froebel Espanca. Mas observe, nunca os meus braços indica a pessoa gramatical, no caso, primeira pessoa gramatical, a quem pertence um ser. Simples. Ela poderia ter dito, nunca os teus braços, e indicaria a segunda pessoa gramatical. Ou poderia dizer, os seus braços, e indicaria a terceira pessoa gramatical. Essa é a função do pronome possessivo. Outro exemplo, Euclides da Cunha e a obra dele, da terceira pessoa gramatical. José e sua façanha. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, Gonçalves Dias. É evidente que esse minha é da primeira pessoa gramatical, indicando a posse da pessoa em referência que está na primeira pessoa gramatical. Minha terra tem palmeiras. É a primeira pessoa gramatical. Gonçalves Dias. Ou como Castro Alves, Auriveira de Pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra fosse hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha,
que servires a um povo de mortalha. Auri verde pendão da minha terra. É uma referência à primeira pessoa gramatical. E observa que essa posse é muito ampla. Esse minha terra não é de propriedade, é afetiva, é sentimental, é espiritual. Então, indica, saibamos desde agora, que possessivo não é meramente posse, propriedade. Vamos tomar o poema de Mário Faustino. Eu quero indicar os pronomes em Mário Faustino. Ouça Mário Faustino. Quando chegares ao aeroporto, ainda não terás chegado. Quando chegar até meus braços, primeira pessoa gramatical, quer dizer, o braço do locutor, daquele que está falando. E ele continua, meu abraço, embaixo um pouquinho, quando chegares à nossa casa, aí é a primeira pessoa do plural, nós, então nossa casa, casa de ambos, E embaixo, quando chegares até o meu leito, meu leito. E finalmente, lá embaixo, até o centro do meu ser, novamente retoma a primeira pessoa gramatical. E o poema é lindo. O poema é lindo porque não é a presença meramente física da pessoa que o engrandece. Quando chegar do aeroporto, terá chegado. Quando chegar até meu leito, terá chegado, tudo bem. Mas o final, o encontro sentimental, o encontro espiritual, o encontro entre duas almas, ainda que no leito, é que é a grandiosidade do próprio amor. E ele diz lá embaixo, quando eu de pé, ao pé de teu sono, segunda pessoa gramatical, sentir teu sono justo, aí então terás chegado, ai amor, terás chegado, ou aí amor, terás chegado. O pronome possessivo, além de indicar a posse, e essa posse no sentido mais amplo que você pode imaginar, veja em Castro Alves, Auri verde pendão da minha terra, sentimento, ou Gonçalves Dias, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Eu queria fazer algumas observações. A primeira, ele pode dar uma ideia de aproximação. Observe essa frase. Tinha na época meus 18 anos. Esse meus está dando uma ideia de aproximação, de mais ou menos 18 anos. Observa também essa frase. O aluno fez das suas. E esses suas indica travessura. Ele vai além da posse. Despedindo de um amigo, eu digo, lembrança aos seus? E esse aos seus, solto, significa os parentes, o pai, a mãe, seus filhos, aos seus. Eu mostro agora um quadro que você pode tomar nota querendo, um quadro dos pronomes. É simples. Eu indico as pessoas gramaticais, o singular e o plural, e indico quais são eles. O meu, a minha, o teu, tua, o seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, e seus e suas. São os pronomes possessivos da língua portuguesa.
Vamos fazer uma diferença importante. Ao pronome possessivo, nós temos que designar que alguns deles são pronomes substantivos, possessivos substantivos, e outros pronomes possessivos adjetivos. Pronome substantivo é aquele que está no lugar do substantivo. E o pronome possessivo adjetivo está ao lado dele. Vamos a alguns exemplos clássicos de preferência que eu estou consultando a minha gramática da língua portuguesa, de minha autoria. Alencar é mais integralmente brasileiro e um escritor verdadeiramente americano. O seu romantismo separa-se da inspiração europeia pelo entusiasmo tropical. É um texto de Graça Aranha. O seu romantismo, o romantismo dele, terceira pessoa. Esse seu está ao lado do substantivo. Então é um pronome possessivo adjetivo. Função sintática adjunta adnominal. Outro exemplo. Dos quadros da minha infância, nenhum exerceu no meu espírito magnetismo igual ao da casa em que vivi 14 anos. Dos quadros da minha infância, diz Graça Aranha. Minha infância, pronome possessivo adjetivo. Observe agora. Quadros da minha infância e da sua. Bom, agora esse sua está no lugar do substantivo. É um pronome possessivo substantivo. Mais um exemplo? O seu romantismo é diferente do meu. Seu é pronome possessivo, adjetivo, mas meu é pronome substantivo, pronome possessivo, substantivo, porque está precisamente no lugar do substantivo. Algumas observações de semântica. É aconselhável evitar o pronome possessivo para indicar as partes do corpo humano e até atividades espirituais, sentimentais próprias. Por exemplo, quebrei a perna e não quebrei a minha perna. Perdi a vergonha. Quer dizer, a vergonha seria elementos espirituais próprios. Não perdi minha vergonha, fica feio. Calcei as luvas nas mãos. Calcei as luvas. E não calcei as minhas luvas nas mãos. É uma observação de redação. Porém, eu calcei tuas luvas. Eu perdeste tua vergonha. Quebrei tua perna. Aí tudo bem. É muito elegante na língua portuguesa substituir o pronome possessivo por um pronome oblíquo. Se você, na sua redação, aprender isso, ele dá um certo sabor intelectual ao texto. Vale a pena. Eu coloco um pronome oblíquo e ele funciona como possessivo. Um exemplo simples, só para raciocinar com ele. Dói-me o dente. Não é dói o dente a mim, é dói meu dente. Esse me não é objeto indireto ou direto, esse me é um pronome possessivo, oblíquo com função de posse. Outros exemplos. Olavo Bilac.
Ferve-me o sangue, acalma-o com o teu beijo. Ferve o meu sangue. Roubaram-lhe o anel, ou seja, roubaram o anel dele. Esse lhe funciona como pronome possessivo. Quero um beijo sem fim que aplaque o meu desejo. Quero um beijo sem fim. Quero-te um beijo. Quero-te um beijo sem fim. Quero-te um beijo. Quero teu beijo. Psicologia de um vencido. Augusto dos Anjos. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia igual à ânsia que escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, esse operário das ruínas, que o sangue podre das carneficinas come, e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Vamos ver dois pronomes oblíquos do poema de Augusto dos Anjos. Permita que eu tome duas frases, dois versos. O primeiro: sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que escapa da boca de um cardíaco. Observa, sobe-me a boca, sobe-me a boca, esse me. Será que seria um objeto indireto? Sobe a boca a mim? Não é isso. Não é isso. Sobe a minha boca. Esse me é um pronome oblíquo com função de pronome possessivo. Eu queria insistir no seguinte: aprenda a fazer isso. Aprenda a colocar um pronome oblíquo com função de posse. A redação ganha intelectualidade, é melhor, é mais bonita, ganha conhecimento. Vamos pegar um outro verso de Augusto dos Anjos. E há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. E há de deixar-me apenas os cabelos? A ideia é o que é? E há de deixar apenas os meus cabelos na frialdade inorgânica da terra. É evidente que o sentido não é e há de deixar os cabelos a mim. Não. Apenas os cabelos a mim, não. Há de deixar os meus cabelos na terra. E há de deixar-me apenas os cabelos, onde? Na frialdade inorgânica da terra. Pronome do caso oblíquo com função de pronome possessivo. É elegante. Roubaram-lhe a casa e o automóvel. Então, eu coloco pronome oblíquo com função possessiva. Às vezes, o pronome possessivo é meramente afetivo. Veja, sente-se, minha senhora. Esse minha é meramente afetivo. A senhora não é dele. Meu querido embaixador, esse meu é afetivo. Ou quando uma mãe fala, o meu Carlinho já está na escola, esse meu também é afetivo. Diferente do meu filho está na escola, meu Carlinho está na escola, afetivo. Qual é a função sintática do pronome possessivo? É simples. Se ele estiver ao lado do substantivo, como já vimos, um pronome possessivo adjetivo, ele funciona como adjunto adnominal.
Mas se ele estiver no lugar do substantivo, o pronome possessivo, ele pode ocupar a função de adjunto adnominal se ele vier ao lado do substantivo. Mas se ele for usado pelo substantivo, no lugar do próprio substantivo, lógico que ele ocupa qualquer função da frase. Ao lado do substantivo, ele é um adjunto adnominal. Mas no lugar do substantivo, ele pode ser objeto direto, objeto indireto. Ele tem a função que o substantivo exerceria no texto. Ouça. Função de sujeito. Teu pai é asiático, o meu é africano. Teu, ao lado de pai, é adjunto adnominal. Mas o meu, no lugar de pai, é o sujeito da oração. Pode ser predicativo, essa ideia é tua. Pode ser um objeto direto. Amo o teu filho e tu amas o meu, objeto direto. Pode ser um objeto indireto. Escrevo a teu filho e tu escreves ao meu. Pode ser um complemento nominal. Ele é favorável ao teu sucesso e ao meu. Favorável ao meu. Complemento nominal. Pode ser agente da passiva. Meu ideal é conduzido pelo teu livro e pelo nosso. Pode ser um adjunto adverbial. O aluno estuda grego com seu livro e com o nosso. Pode ser um aposto. Os nossos ideais, os meus, pelo menos, não morrerão. Os meus, pelo menos, é aposto de o nosso ideal. É até vocativo. Ingrata pátria minha e tua, não terá nossos ossos. É a frase de Cipião, o africano, que eu mudei um pouco para dar o exemplo. Então, minha e tua, esse tua é vocativo. Pátria minha e tua, vocativo. A sintaxe de concordância do pronome possessivo. Todos nós entendemos isso facilmente, que em português os pronomes possessivos concordam com a coisa possuída e não com o possuído. Assim eu digo, o médico e sua enfermeira. A concordância do pronome foi com a enfermeira e não com o possuidor. A professora e seus alunos. Os advogados e sua ordem. As meninas e seu professor. Às vezes, o pronome possessivo se refere a dois termos anteriores, que também pronomes, e é preciso esclarecer isso. Ouça, quando vem no texto meu e teu, qual é o resultado disso? Ouça essa frase. Minha fé e tua igreja vivem em nossa alma. Por que nossa? Porque eu disse minha e tua. Minha e tua, o nossa abrange.
É como se eu dissesse, meu carro e teu carro, então é nosso carro. Embaixo, meu grito e teu jeito não se coadunam com a nossa educação. Então, meu e teu resulta em nosso. E teu e seu resulta em vosso. Ouça a frase. Tua educação, Pedro, e tua coragem, André, refletem vosso ideal. Teu mais teu é vosso. Se vier o meu, teu e o seu, o conjunto maior é nosso. Minha ousadia, tua excessiva liberdade e sua consequência trouxeram problemas à nossa família. Então, se o carro é meu, se o carro é teu, se o carro é seu, o carro é nosso. A sintaxe de colocação do pronome possessivo. O pronome possessivo, por regra, ele vem antes do substantivo. Mas a língua portuguesa conhece algumas exceções, geralmente em que o pronome possessivo vem depois do substantivo. Ouça, Camões, e vós, tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, tágides minhas. Tágides são as deusas do rio Tejo. O que Camões inventou? Ao invés de dizer minhas tágides, ele diz o quê? Tágides minhas, e não minhas tágides. Ainda dele, dai-me igual canto aos feitos a famosa gente vossa. Gente vossa. O verso se refere à invocação de Os Lusíadas, em que ele pede às Tágides a proteção. Vale a pena ouvir o texto inteiro, a estrofe inteira. E vós, Tágides minhas, dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste avena ou flauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos a famosa gente vossa, a que Marte tanta ajuda, que se espalhe e se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. Então, em destaque foi: dai-me igual canto aos feitos a famosa gente vossa, a que Marte tanto ajuda. Aos feitos da famosa gente vossa. E por último, observa o seguinte: às vezes a colocação do substantivo muda ou faz mudar o sentido do texto. Minha fotografia e fotografia minha. Fotografia, minha fotografia é o que eu tenho posse. Fotografia minha é aquela que eu estou retratado. Mudou. Outro exemplo. Meu julgamento. Julgamento que eu faço. Julgamento meu que fizeram de mim. Ouça. Suas notícias, aquelas que você fornece. Notícias suas,
aquelas que se referem a você. Minha informação, sentido ativo, eu que informo. Informações minhas, informações que alguém faz de mim. Meu filho, a quem gerei, filho meu, filho a quem adoro. Houve uma pergunta há uns tempo atrás, uns 15 anos atrás, numa FUVEST, sobre a seguinte frase, para que o aluno desse os sentidos que ela possui, as possibilidades que ela possui. A frase era: vi tua fotografia no metrô. O aluno tinha que falar o seguinte: poderia ser a fotografia que era posse dele, que ele tinha propriedade, ou que ele que foi o artista. Então eu vi a tua fotografia, aquela que você fez, que você sacou. Ou vi a fotografia sua, em que ele é o retratado. E finalmente, se eu dissesse vi sua fotografia, daria ideia ainda de não ser do interlocutor, mas de uma pessoa, terceira pessoa, afastado do diálogo. Por exemplo, a polícia pegou o ladrão em sua casa. Duas interpretações. A primeira, na casa de quem ou com quem estou falando, ou na casa do próprio ladrão. A polícia pegou o ladrão em sua casa. Estas foram as considerações que eu quis fazer sobre o pronome possessivo. E como desfecho, vou declamar um poema de Brecht. Perguntas de um trabalhador que lê. A ideia do poeta é que tudo é construído pelo trabalhador, mas a história o ignora. A história ignora o trabalhador. Quem construiu Brasília, quem construiu os palácios, quem construiu a muralha da China, geralmente é o comandante, é o imperador, é o governador, é o presidente, e o trabalhador fica alijado, esquecido pela história. Então, perguntas de um trabalhador que lê, um consciente, então, um trabalhador consciente. Quem construiu Tebas de 7 portas? Nos livros estão o nome de reis. Arrastaram eles os blocos de pedras? E a Babilônia, várias vezes destruída, quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da Lima Dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A decadente Bizâncio tinha somente palácios para os seus habitantes? Mesmo na lendária Atlântida, os que se afogaram gritaram para os seus escravos. Na noite em que o mar o tragou, o jovem Alexandre conquistou a Índia sozinho. César bateu os gauleses, não levava sequer um cozinheiro. Filipe de Espanha chorou
quando sua armada naufragou, ninguém mais chorou? Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem venceu além dele? Cada página uma vitória. Quem cozinhava o banquete? A cada 10 anos um grande homem. Quem pagava a conta? Tantas histórias, tantas questões. A minha pátria é a língua portuguesa.